A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril, são 5h40 da tarde e nós estamos ao vivo daqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, onde vai começar daqui a pouquinho a 10ª e última reunião ordinária do terceiro período legislativo, que é referente ao mês passado, ao mês de março. Hoje também acontecem as terceiras e quartas reuniões extraordinárias também do mês passado. Antes da reunião começar, eu bato um papo hoje com o vereador André Mariano, do PSL. Vereador, o senhor, como um líder religioso, um representante do segmento religioso na cidade, está apresentando hoje, nesta 10ª reunião, um requerimento. Explica para a gente do que se trata esse requerimento, se ele tem alguma ligação com a Covid-19. Boa tarde. Boa tarde. Bom, esse requerimento que nós estamos apresentando hoje nessa nossa reunião é porque até então nós estávamos trabalhando, as igrejas, os templos religiosos estavam se adequando ao decreto de estado de emergência, então aonde os cultos de maneira online, as igrejas têm desenvolvido esse trabalho. O nosso requerimento pede nesse momento para que nós venhamos, da mesma forma como o prefeito ele entrou, com o decreto de estado de calamidade, que também as igrejas, os templos religiosos possam também se adequar ao decreto estadual na qual o governo Zema ele lançou, porque de certa forma o nosso prefeito ele entrou com o decreto de estado de calamidade baseado no decreto do governo federal e do governo estadual. Então nós estamos pedindo nesse requerimento para que o prefeito possa se adequar também a se tratando das questões das reuniões, da forma como está o decreto estadual. Das reuniões dos templos religiosos da cidade, Exatamente, vereador? Exatamente. Ok, muito obrigada. A Prefeitura de Juiz de Fora, a Secretaria de Saúde, acabou de anunciar no site o boletim com os números da Covid-19 de hoje. Vamos lá, então. Até agora são 1.104 suspeitos, 67 casos de Covid-19 confirmados aqui na cidade, 1 óbito e mais 5 óbitos em investigação. É isso. Você acompanha agora, então, a 10ª e última reunião ordinária desse terceiro período legislativo. Na semana que vem, tem início o 4º período legislativo, que é o período do mês de abril. JF TV Câmara, Juiz de Fora se encontra por aqui. Muito boa tarde a todos. Quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, saudar e cumprimentar também os servidores da Câmara Municipal. Muito boa tarde. E quero também solicitar, antes de solicitar o secretário, vereador Wanderson Castelar, leitura das correspondências, requerimentos, projetos de leis, saudar e cumprimentar também os telespectadores da TV Câmara e os ouvintes da Rádio Câmara. Também uma ótima tarde a todos. Vamos então dar início a reunião, a 10ª reunião ordinária do terceiro período, e quero pedir ao vereador secretário, vereador Wanderson Castelar, que faça a leitura de presença de chamada dos senhores vereadores. Muito boa tarde, vereador Wanderson Castelar. Boa tarde, vereador Pardal. Pela ordem alfabética, a chamada dos vereadores. Vereador Dr. Adriano Miranda. Vereadora Ana do Padre Frederico. Vereador André Mariano. Vereador Dr. Antônio Aguiar. Presente, Excelência. Vereador Cido Reis. Vereador Sargento Melo Casal. Presente. Vereador Wagner de Oliveira. Presente. Vereador João Coteca. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador José Mansueto Fioriro. Vereador José Márcio. Presente. Vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Juraci Schaefer. Presente, Excelência. Vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Presente, Excelência. Vereador Marlon Siqueira. Presente, Excelência. Vereador Nilton Militão. Vereador Rodrigo Matos. Vereador Wagner do Sindicato. Presente. E vereador Wanderson Castelar, presente, Excelência.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Comunicando nossa presença. Presença confirmada, vereador Kennedy Ribeiro. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Confirmando nossa presença no plenário, presidente. Muito bem. Havendo o número legal, nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Solicito agora ao secretário vereador Castelar que faça a leitura de requerimentos. São 4 requerimentos, naturalmente, só para a gente fazer sempre essa manifestação, que os requerimentos a serem lidos têm como caráter e objetivo que sejam direcionados para a sequência aí de busca de soluções aí com relação ao Covid-19 e o coronavírus, tá? Isso é só para que os vereadores tenham mais essa participação de informação. Por favor, secretário, leitura dos requerimentos. Perfeita excelência. Na verdade, são 5, porque tem um aqui que nos chegou impresso, direto do gabinete do vereador Sargento Melo Casal. Em tela, o primeiro requerimento é assinado pelo vereador Juraci Schaeffer e também pelo vereador Cido Reis. Pleiteia a liberação do valor referente ao repasse extraordinário feito pelo governo do Estado de Minas Gerais para a aquisição de EPIs e demais equipamentos necessários para tratamento dos portadores da Covid-19, o novo coronavírus, às UPAs do município. Pela ordem. Pela ordem, vereador, autor desse requerimento, vereador Juraci Schaeffer. Senhor presidente, o governo do Estado está repassando em caráter extraordinário 3 milhões de reais para o município, já repassou, esse dinheiro está no cofre da Secretaria de Saúde, 1 milhão para cada UPA, 800 mil para equipamentos, 200 mil para custeio. Então, nós estamos pedindo que esse dinheiro seja direcionado imediatamente para as UPAs, para que elas possam adquirir respiradores, por exemplo. A UPA de São Pedro tem 3 respiradores, a UPA Norte tem 6, que possa, de repente, dobrar essa quantidade, camas, montar leitos, ter laboratório. Quer dizer, esse recurso não pode ser desviado pelo município para outra função, exclusivamente para esse gasto. Então, nós estamos pedindo, todos os pares, o requerimento está aberto para todos assinarem, eu acho que é interessante. Eu estive junto com o vereador Cido, visitando a UPA de São Pedro, ele esteve na UPA Norte. Quer dizer, nós temos que preparar as UPAs, não sabemos o que pode acontecer, já que veio esse recurso, que esse recurso seja bem-vindo e que seja verdadeiro realmente e que seja transferido para as UPAs que elas estão necessitadas. Muito bem, vereador, também assinaremos esse requerimento de Vossa Excelência e vamos torcer, né, exigir até que esse dinheiro seja repassado para as UPAs, aí, que realmente é extremamente necessária para a continuidade do tratamento com relação ao Covid-19. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, aproveitando o contexto da discussão, só uma dúvida, não sei se o senhor ou o vereador Juraci Schaeffer, esse dinheiro é 1 milhão que vem do Estado, 1 milhão para cada UPA. Esse recurso de 1 milhão, ele vem para a prefeitura equipar a UPA ou para aquela entidade que hoje faz a UPA funcionar? Pela ordem, presidente. Muito bem, boa pergunta, vereador Zé Márcio. Naturalmente, o vereador vai esclarecer. Vereador, ele vem da Secretaria Municipal de Saúde. Ele não é um recurso direto para a entidade, entendeu? O município é que vai fazer o projeto e vai equipar. Porque essas UPAs, elas prestam serviço. Na verdade, então, o município vai adquirir esses equipamentos que vai fazer com que possam funcionar nas UPAs. Muito bem, vereador, esclarecido aí a indagação do vereador Zé Márcio, solicitando ainda que seja feita a leitura dos requerimentos remanescentes. Por favor, secretário. Perfeito. O próximo requerimento, também assinado pelo vereador Juraci Schaeffer, requer à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social o atendimento dos pedidos encaminhados pelo Centro de Referência em Direitos Humanos de Juiz de Fora, Instituto Educação e Cidadania, por meio do ofício 012 de 2020, em favor da população de rua, em vista da prevenção e do tratamento da Covid-19, o novo coronavírus.
Outro requerimento, este assinado pelo vereador André Mariano. Solicita que seja editado novo decreto municipal alterando as disposições do decreto municipal 13.894 deste ano, a fim de que todas as celebrações religiosas possam ser realizadas desde que respeitadas as normas do artigo 6º da deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 de 22 de março deste ano, no Estado de Minas Gerais, isto é, a. determinando-se o limite máximo de 30 participantes, b. fixando a distância mínima de 2 metros entre cada participante durante as celebrações, c. fornecimento de álcool gel nas portas dos templos para a higienização das mãos dos participantes, d. proibição de cumprimentos que envolvam toques físicos, como abraços, apertos de mão, por exemplo. Recomendação expressa para que integrante dos grupos de risco não participe das reuniões, idosos, portadores de doenças crônicas, gestantes, etc., até que cessem os efeitos da pandemia do Covid-19 e tudo retorne à normalidade. Requerimento agora assinado pelo vereador Marlon Siqueira e Júlio Obama Júnior. Requer que seja determinada reunião de urgência presencial ou por videoconferência entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e os membros da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal, cujo presidente e membros são os vereadores Marlon Siqueira, Júlio Obama Júnior e André Mariano, respectivamente, em razão das consequências socioeconômicas da situação de emergência em saúde pública no município de Juiz de Fora, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, declarada através do decreto número 13.894, 18 de março deste ano, e suas consequências posteriores. Agora, um requerimento apresentado em meio físico pelo vereador Sargento Melo Casal. Requer que esta casa apresente o plano de ação de combate ao coronavírus, especificando. Na verdade, requer ao Poder Executivo que apresente a esta Casa o plano de ação de combate ao coronavírus, especificando gastos e ações por secretaria, bem como as medidas tomadas por cada uma das secretarias no município para salvaguardar a saúde e a segurança da população ou dos seus próprios servidores e terceirizados, e para garantir a continuidade da prestação de serviços à comunidade. Lido os requerimentos, Excelência. Muito obrigado, secretário, vereador Castelar. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Vamos então agora, vamos entrar imediatamente já na ordem do dia. Quero chamar os senhores vereadores, que estão aí com alguns compromissos para poder fazer a chegada até as suas bancadas, para que nós possamos dar início à 10ª reunião ordinária do 3º período. Antes, eu quero pedir a atenção dos senhores vereadores, com base no artigo 13 do Regimento Interno, manifesto o meu interesse de integrar novamente a mesa diretora biênio 2019-2020 como membro na vaga do cargo de segundo secretário. Palácio Barbosa Lima, 9/4/2020, assina essa manifestação o vereador pastor André Mariano. Automaticamente, nós temos aqui a prerrogativa de também criar uma oportunidade aos demais pares que, porventura, também tenham esse interesse
em fazer parte da mesa na condição de segundo secretário, e isto não ocorrendo, naturalmente colocaremos aqui a apreciação dos senhores vereadores para que a gente possa dar essa definição à manifestação do vereador pastor André Mariano. Não havendo por parte dos vereadores também interesse em manifestação, então nós vamos estar aqui oficializando o retorno, né? Com a autorização dos senhores vereadores concordando com o retorno do vereador pastor André Mariano à condição de membro da mesa, também na condição de segundo secretário da mesma. Tudo bem, senhores vereadores? Os vereadores concordam, permaneçam como estão, então devidamente aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, eu quero aqui, de certa forma, agradecer aos colegas vereadores, pois logo no início da gestão do vereador Pardal como presidente, nós estivemos auxiliando o vereador Cido, porque o Cido, ele era o primeiro secretário, mas por fazer parte do trabalho realizado dos transportes, né, a CPI dos ônibus, por ele fazer parte de uma CPI, não poderia ser primeiro secretário. Então, nós estivemos substituindo ele nesse primeiro momento e nós ficamos impedidos de fazer parte das comissões. Agora, uma vez, né, o vereador Vanso Castelar, estando como primeiro secretário, é a oportunidade que eu tenho de fazer parte das comissões e, de uma forma ou outra, poder auxiliar os senhores, ajudar os senhores como segundo secretário nessa mesa diretora. Então, quero aqui agradecer, senhor presidente, agradecer aos colegas vereadores por essa oportunidade e peço a Deus que me ajude a exercer essa função. Muito bem, vereador pastor André Mariano, cumpridos 60 dias regimentais, então oficializamos hoje, né, com a anuência dos senhores pares, dos senhores vereadores, o retorno agora composto por 5 vereadores à mesa diretora dessa casa. Boa sorte e bom retorno para o senhor também, vereador pastor André Mariano. Vamos então, senhores vereadores, ordem do dia, quinta-feira, 9 de abril de 2020, 10ª reunião ordinária do 3º período. Primeira discussão, processo 4340 de 2003, acrescenta os seguintes parágrafos ao artigo 1º e revoga dispositivos da Lei 11.499, de 18 de dezembro de 2007, que concede isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, aos contribuintes com idade igual ou superior a 65 anos. Proposição, projeto de lei, autoria vereadores Juraci Schaefer, Adriano Miranda, Kennedy Ribeiro, pareceres já lidos, com a maioria absoluta, com a presença de 2/3 dos membros. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, terceira discussão. Processo 6045/2009, acrescenta dispositivos ao regimento interno da Câmara Municipal de Juiz de Fora, aprovado pela Resolução 1270, de 11 de dezembro de 2012, proposição, projeto de resolução número 20, 2019, autoria mesa diretora, biênio 2019-2020, pareceres já lidos, quórum maioria absoluta. Observação, comissão de redação, o projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, também em segunda discussão. Processo 8687/2020, dispõe sobre a disponibilização dos produtos antissépticos ou similares como complemento na higienização das mãos nos estabelecimentos que menciona, no âmbito do município de Juiz de Fora, e da outras providências. Proposição, projeto de lei número 27/2020, autoria vereador Marlon Siqueira. Pareceres já lidos, com a maioria simples. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Presidente, pedir a palavra. Com a palavra, vereador Marlon Siqueira. Nós vamos apresentar aqui um aditivo, em função até de uma observação do vereador André Mariano. Eu e o André Mariano estamos assinando aqui conjuntamente. É porque nós estávamos deixando para a deliberação do Executivo, ao regulamentar o projeto, em função do tempo que a gente do que tem acontecido, a disponibilidade do álcool gel está faltando aí, né, nas farmácias, enfim, nas distribuidoras. Então, nós colocamos o projeto, ele vai ter validade 30 dias após o fim do decreto aqui no município, entendeu? Então, a gente gostaria de apresentar, já está aqui com as 7 assinaturas. Muito bem, só pode, por gentileza, então, vereador Marlon
fazia a entrega desta sua emenda. Muito bem, vereador. Então está em discussão o projeto de lei e a emenda. Continua em discussão, encerrada a discussão, em votação. Vamos votar primeiro o projeto de lei. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos votar agora a emenda aditiva. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada também a emenda aditiva. Vamos então agora, senhores vereadores, para o número 4. Segunda discussão, processo 8685 de 2020, altera a lei número 8393 de 30 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a concessão de complementação salarial aos servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e da outras providências. Proposição, projeto de lei número 26 de 2020, autoria vereadores doutor Fiorilo, doutor Antônio Aguiar e doutor Adriano Miranda, pareceres já lidos, com a maioria simples. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então para o número 5, segunda discussão. Processo 8688 de 2020, dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades dos estabelecimentos de ensino da rede privada no município de Juiz de Fora durante o período de suspensão das aulas em razão do Plano Municipal de Contingência do novo coronavírus. Proposição, projeto de lei número 30 de 2020, autoria vereador doutor Adriano Miranda, pareceres já lidos, para a maioria simples. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador autor, doutor Adriano Miranda, parabéns pelo projeto. Pela ordem, senhor presidente, eu queria agradecer os pares pela aprovação desse projeto. Sabemos que é de extrema importância nesse momento de instabilidade econômica que nós vivemos. Nós sabemos que as instituições precisam sobreviver, mas alguns custos foram diminuídos também com a paralisação, e os pais, né, dessas crianças, eles não podem ser penalizados, mesmo com todos os esforços, né, das escolas, com o ensino à distância. Esse é o mínimo que nós podemos fazer, inclusive respaldando agora o PROCON para que ele possa agir de forma mais efetiva no cumprimento desse desconto aí. Eu espero que isso, de uma certa forma, venha auxiliar essas pessoas que têm aí vários filhos na escola. Muito bem, parabéns, vereador doutor Adriano. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador doutor Adriano Miranda por esse projeto. Durante essa semana, vários pais vieram questionando. Nós não chegamos a entrar com nenhuma ação nesse sentido, porque até então o PROCON já tinha elaborado todas umas normas. Mas sabe o que está acontecendo, vereador? Os pais, sabendo desta norma, né, dessas normas do PROCON, estão dizendo que não, que vale aquilo que o sindicato tem dito às escolas. Então, a gente precisa estar muito atento em relação ao projeto de lei e dizer o seguinte: eu não consigo entender. O PROCON, a sua função é proteger o consumidor. Aí me vem o sindicato das escolas e fala que não, o que vale, o que prevalece é aquilo que o sindicato determina. Isso é um absurdo, né? E eu estou aqui, recebi, inclusive, de um diretor financeiro de uma escola dizendo: olha, negativo, enquanto o prefeito não fizer um decreto que venha realmente dar esse direito aos pais, nós vamos dentro daquilo que o sindicato vem orientando. Então é um absurdo, porque aonde está o direito do consumidor? O PROCON é justamente para defender o cidadão nos seus direitos. Perdeu-se a qualidade do ensino, não é mesmo? Uma aula via internet, com certeza, muitas vezes os pais não sabem, de certa forma, ajudar as suas crianças, e muitas vezes o sinal de... Exatamente, não tem o equipamento, a internet é ruim, então está uma série de transtornos. Mas acho um absurdo, vereador Adriano, a escola dizer o que vale, o que prevalece é o sindicato. Muito bem, vereador pastor André Mariano. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Pela ordem, senhor presidente, até para deixar isso um pouco mais claro, é exatamente isso que tinha acontecido. Nós já tínhamos acesso a essa nota que foi emitida pelo sindicato mineiro, né, das escolas privadas, em que eles colocam exatamente isso.
E quando a questão do PROCON, eles falam que o PROCON é um órgão fiscalizador, mas não é legislador. Então, que ele não teria essa condição, e existe realmente uma contradição de uma nota técnica do Ministério Público. Então, enquanto você não tivesse respaldo legal, isso é que nós estamos fazendo com o nosso projeto de lei, agora vai se tornar mais efetivo. Nós temos que entender que essas escolas, elas, na sua planilha de custo, alguns custos foram diminuídos, com questão de água, a questão de água, luz, alimentação para aquelas crianças que são de ensino integral, não só dos alunos, mas dos funcionários, isso tudo se inclui na planilha de custo. E o projeto de lei é muito claro. Só para complementar, senhor presidente, aquelas escolas que tiveram, porque isso vai ser no período de contingência, que foi a proposta, inclusive, do nosso município. Até o 31º dia, esse projeto de lei não vai estar valendo. Ou seja, as escolas podem paralisar até por 31 dias, porque ela pode se programar a partir dos seus recessos já programados no calendário escolar. Agora, a partir daí, ou as escolas que forem de ensino integral ou tiver o seu calendário ininterrupto, essas não, já automaticamente tem que cumprir o projeto, tem que cumprir a lei. Muito bem, vereador doutor Adriano Miranda. Pela ordem, vereador Newton Militão. É só para parabenizar o doutor Adriano, o doutor Antônio Guiar e o doutor Fiorilo sobre esse projeto de lei 26/2020, onde a questão da municipalização, os funcionários estavam de olho, né, e pediram para que fizessem lobby a respeito dessa projeto de lei que vocês aprovaram. Tem muita gente olhando lá, o pessoal do HPS está olhando, e parabenizar essa casa e todos vocês pela iniciativa e essa casa por ter aprovado esse projeto que trata-se da municipalização. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Newton Militão, também com seu posicionamento e sua aprovação também como vereador dessa casa. Número 612, em primeira discussão, processo 8660 de 2020, declara de utilidade pública municipal a entidade que menciona Centro de Apoio e Tratamento em Dependência Química, CAT. Proposição para a lei número 4/2020, autoria vereador Wagner de Oliveira. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Educação em plenário 3, quórum maioria simples. Quero solicitar o vereador, nosso primeiro secretário da mesa, vereador Vandes Castelar, que promova agora a leitura dos requerimentos, por favor, secretário. Os pareceres, excelência. Primeiro parecer, exarado no âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, assinado pelo vereador Juraci Schaeffer. Por fim, exaltamos a iniciativa e o mérito do presente projeto de lei, que busca reconhecer como utilidade pública uma instituição que presta relevantes serviços públicos e sociais, visando o bem da comunidade e a melhora da qualidade de vida, por meio da prevenção, do tratamento e da recuperação por dependência química, em total colaboração humanitária com o poder público, por meio da filantropia. Parecer agora assinado pelo vereador Kennedy Ribeiro. Como o projeto de lei está no âmbito de análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, na qual figuro como membro efetivo, considera a matéria legal e constitucional, devendo seguir seus trâmites regimentais até o plenário. Parecer agora assinado pelo vereador Newton Militão. Destaca-se ainda que a entidade atende aos requisitos expressos na Lei 9.400 de 1998, prestando serviço de relevante interesse público à população juiz-forana. Agora, pareceres exarados no âmbito da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Primeiro a assinar, o vereador Júlio Obama Júnior, como o presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, libero para que siga os trâmites legais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Manifestação do vereador Rodrigo Matos. Isto posto, diante da análise dos presentes autos legislativos, dentro do âmbito desta comissão,
uma vez que a proposição atende aos requisitos previstos na Lei Municipal 9.400, que disciplina os critérios para a declaração de utilidade pública, libera o projeto para que siga os trâmites regimentais para deliberação em plenário. Por fim, parecer exalado pelo gabinete do vereador Sargento Mero Casal, instado a manifestar como membro da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, não vejo óbice para prosseguimento do projeto no âmbito de atuação dessa comissão, motivo pelo qual libero para seguir seus trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. Presidente. O projeto continua em discussão. Pela ordem, vereador Pastor André Mariano. Senhor presidente, peço vista da matéria sem discussão. O pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 7, primeira discussão. Processo 8611 de 2019. Dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis e de serviços, sem ônus ou encargos de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional. Proposição mensais do Executivo, projeto de lei 4392 de 2019, autoria Executivo, pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, Comissão de Urbanismo em plenário 3, com a maioria simples. Secretário, por gentileza, leitura dos pareceres. Pela ordem, presidente. Deixa só ler o parecer primeiro, vereador, se me permitir, pela ordem, tá? Daqui a pouco eu vou dar para o senhor. Secretário, por gentileza, leitura dos pareceres. Pois é, os primeiros relatados no âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Isto posto por preencher todos os requisitos legais e não incorrer em inconstitucionalidade ou qualquer vício jurídico e político, manifestamos nossa aquiescência pela aprovação do projeto de lei. Em tela, com toda justiça e dignidade, a que faz jus por sua presteza em favor do interesse público e do bem comum, razão pela qual liberamos a presente matéria legislativa para o seu devido prosseguimento e tramitação até o plenário, onde manifestaremos nosso voto favorável à presente causa. Assina o vereador Juraci Schaefer. Outro membro dessa comissão assim se manifesta. Como o projeto de lei está no âmbito de análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, na qual figuro como membro efetivo, considera a matéria legal e constitucional, liberando para que siga seus trâmites regimentais até o plenário. No âmbito dessa comissão, assim se manifesta o vereador Nilton Militão. Tratando-se de matéria que afeta a competência dessa comissão, nos termos da lei orgânica e do regimento interno, emitimos parecer pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, inexistindo no mesmo qualquer vício ou impedimento legal a obstar sua tramitação até o plenário desta Casa. Agora, no âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, manifestação do vereador Rodrigo Matos. Após a apreciação da matéria, estando esta proposição sobre o âmbito de análise desta comissão, concluo pela liberação desta para prosseguimento dos trâmites regimentais para deliberação em plenário. Vereador Ritter Wagner Cândido de Oliveira, como membro da Comissão de Finanças, após análise do processo e apreciação da matéria, libero para que siga os trâmites regimentais, onde manifestarei meu voto. Sargento Mero Casal, diante do exposto, libero para o plenário, onde manifestarei o meu voto. No âmbito da Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito, Meio Ambiente e Acessibilidade, parecer conjunto assinado pelos vereadores José Márcio, Sargento Mero Casal e Adriano Miranda. Destarte de acordo com as atribuições a nós impostas e, depois de análise
do projeto de lei, não vislumbramos óbice quanto a temas afetos a essa comissão para o prosseguimento de sua tramitação convencional até o plenário, onde manifestaremos nosso voto a respeito da matéria. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, eu queria aqui pedir desculpa, porque, na verdade, o pedido de vista que eu gostaria de ter feito era justamente dessa matéria, e eu estava estudando aqui essa matéria no decorrer da leitura do vereador Vanson Castelar, e aí eu fiz um pedido de vista no projeto do vereador Wagner de Oliveira. Eu gostaria de fazer a retirada desse pedido de vista que eu fiz no projeto do vereador Wagner de Oliveira, que está relacionado ao Centro de Recuperação. Então, eu gostaria de pedir aos pares e pedir à casa que eu realmente viesse fazer essa alteração. Na verdade, o pedido de vista é sobre essa matéria. Muito bem, nós precisamos aqui colocar em votação, naturalmente, né? Haja visto a manifestação do vereador pastor André Mariano, que fez no projeto analisado pelos senhores, de número meia dúzia. Vou fazer a leitura aqui novamente. Primeira discussão, né? Processo 8660 de 2020. Senhores vereadores, então, só para a gente poder ter entendimento aqui, ó. Processo 8660 de 2020 declara de utilidade pública municipal a entidade que menciona Centro de Apoio e Tratamento em Dependência Química, CAT. Proposição para a lei número 4 de 2020, autoria vereador Wagner de Oliveira, pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, de Educação em Plenário 3, quórum maioria simples. Nós colocamos o projeto em discussão e o vereador pastor André Mariano fez ali um pedido de vista desta matéria. Automaticamente, nós temos a prerrogativa de passar aos senhores. Ele está fazendo abertura, né, para que os senhores possam continuar fazendo a avaliação dessa matéria ainda nesta reunião. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, então o vereador retirou. Vamos colocar então o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, eu quero aqui pedir desculpa ao Centro de Apoio e Tratamento de Dependência Química, CAT, DQ. Então fica aqui o meu pedido de desculpa, mas pode ter a certeza que sempre estaremos a favor dessa instituição. Muito bem. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Nós queríamos agradecer ao vereador André o pedido de vista da mensagem. Nós precisamos fazer uma emenda a pedido do governo. Nosso retorno das reuniões vai ser segunda, está decidido? Então, aí depois Vossa Excelência vai anunciar. Então tá bom, só para eu programar a emenda aqui. Então, vereador, o senhor está fazendo um pedido de vista do número 7, o vereador André. Tá. Então, o vereador André fez um pedido de vista também nesse projeto de número 7, que está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista do número 7, que trata de uma mensagem do Executivo 4392/2019. Até aproveitando a pergunta do vereador Rodrigo Matos, nós comunicamos também aqui de forma oficial e acordamos com quase que a maioria dos vereadores para que nós não interrompêssemos as nossas reuniões, que voltaríamos na quarta-feira da próxima semana. Então, por decisão nossa aqui de forma colegiada, né, ou seja, de forma conjunta, nós vamos iniciar o quarto período das nossas reuniões a partir de segunda-feira, dia 13, automaticamente nos horários tradicionais, que será às 17h30. Então, senhores vereadores, segunda-feira daremos sequência com as nossas reuniões, quarto período, de forma antecipada, haja vista que o calendário estava proposto para que nós fizéssemos a partir de quarta-feira. Mas tendo em vista as necessidades que essa casa também sempre muito pronta para poder buscar soluções aí de interesse da nossa população, houve um consenso dos vereadores e faremos de forma antecipada, sem interrupção, para que a gente possa também continuar contribuindo em prol da nossa população. Também informamos aqui ao público, né, e também aos servidores dessa Casa Legislativa. Vamos então agora para o número
8, veto parcial. Processo 8428/2019 dispõe sobre denominação logradouros públicos, ruas Sebastião Teodoro, Walter Figueiredo de Souza, Professora Verônica Luci Coutinho Lage e Rua Rosa de Fátima Dutra. Proposição para a lei número 20 de 2020, autoria vereador Wanderson Castelar. Pareceres já lidos, com a maioria absoluta. Observação vista, vereador Rodrigo Matos. O veto parcial está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Eu confesso que eu fiz a leitura das razões do veto e não ficou claro para mim se a prefeitura está vetando o artigo porque a rua está em área particular ou em área de ocupação. Então, se o autor pudesse esclarecer, só para a gente, ou o vereador Zé Márcio parece que sabe o que está acontecendo tecnicamente, só para a gente votar com mais consciência aqui. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, até antes da reunião eu estava ali conversando com o vereador Castelar sobre esse veto. Me parece que há um ano atrás, o vereador Castelar vai saber precisar, nós aprovamos aqui uma lei de autoria do vereador Castelar. Eu era o líder do governo e me opus à aprovação daquela lei. Era uma lei que permitia que vereadores pudessem nominar, dar nome a ruas onde já houvesse uma ocupação mínima naquela rua. Não precisaria ter infraestrutura, mas que houvesse uma ocupação mínima. E na época eu me opus, essa lei foi aprovada, nós aprovamos essa lei e ela passou a ter validade. E eu eu já em outras oportunidades já me manifestei aqui, que hoje eu entendo o projeto de lei do vereador Castelar que nós aprovamos. Essa semana, por exemplo, me ligou uma pessoa que queria ligar uma Sky, uma TV a cabo, e ela não tinha o CEP da rua. E o que ocorre, senhor presidente? Quando você dá o nome àquela rua, ela passa a ter direito ao CEP, ela passa a ter o endereço, ela ganha cidadania e inclusão social. Se aquela rua está dentro de uma área particular, se ela é uma ocupação ou não, dar o nome àquela passagem de uso público, na realidade é uma passagem de uso público. Ela não é uma via pública, mas é uma passagem de uso público. Quando você dá o nome àquela passagem de uso público, você não está dando propriedade à casa de ninguém, ao terreno de ninguém, não está dando propriedade àquela rua para o município, mas você está fazendo a inclusão social, você está praticando a cidadania. Então, hoje, eu reconheço que essa lei que o vereador Castelar aprovou, e essa lei aqui específica foi vetada por causa disso, ela tem um valor enorme. O vereador Castelar vai poder pontuar e falar muito mais do que eu estou falando aqui. Meu voto é contra o veto em função do que eu coloquei. Muito bem esclarecido aí também o vereador Zé Márcio, também tem um conhecimento enorme aí também em relação com esses CEPs, né, vereador, que traz um transtorno muito grande aí. O vereador Castelar, muito atento, também aprovando essa matéria. Pela e vamos ordem, deixar. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Wanderson Castelar. Defender também a derrubada do veto e explicar, o vereador líder do governo, um pouco esse processo. A lei que se refere o vereador Zé Márcio Garotinho, na verdade, é uma emenda à lei orgânica, restituindo à lei orgânica um dispositivo que um colega nosso, do nosso partido, o ex-vereador Flávio Schecker, lutou e conseguiu incluir como dispositivo da lei orgânica a ideia de se permitir nomear ruas em loteamentos irregulares, né? Porque antes só era permitido se o regulamento fosse, se o loteamento fosse absolutamente regular. E nós sabemos perfeitamente bem que há inúmeras comunidades, povoamentos e ocupações que são e permanecem irregular por décadas a fio, né? Mesmo sendo bastante povoadas. E as pessoas precisam, naturalmente, ter um endereço. É uma das, digamos assim, do que caracteriza a identidade de uma pessoa, a identidade de uma comunidade, se a gente observar, digamos assim, o aspecto do direito coletivo, o direito à cidade, etc., né?
E, com o passar do tempo, o CEP, essa é a lembrança muito oportuna que nos traz o vereador Zé Márcio, o CEP passou, assim, a ser uma espécie de indexador para inúmeros prestadores de serviço, para gente que vende, inclusive, na internet, né? Se não tiver o CEP, você não recebe a mercadoria, né? Ou seja, não faz o menor sentido essa, digamos assim, essa proibição, e foi por isso que nós reincluímos esse dispositivo na lei orgânica, porque quando a gente fez a revisão, houve um descuido da nossa parte, e justamente esse dispositivo, pelo qual o vereador Flávio Schecker, nessa casa, lutou muito, foi retirado. Nós reinserimos, e algumas ruas já foram aprovadas, estando em ocupações irregulares. Essa, em particular, tem uma história muito bonita, porque é uma das áreas lá do famoso Morro do Sabão, também conhecido como Vale dos Lírios, né? Que já foi, inclusive, objeto de audiência pública recentemente nessa casa, que é, como várias outras localidades na cidade, fruto também de processos, do ponto de vista estritamente legal, irregulares, né? Ou seja, se tinha ali uma propriedade de característica rural, essa propriedade foi parcialmente parcelada, abriram-se ruas e as pessoas estão lá já há muito tempo, há comunidades ali há muitas décadas vivendo no chamado Morro do Alemão, uma comunidade que fica no extremo do bairro Francisco Bernardino, já na cabeceira da BR-040. Nós, inclusive, eu e o vereador Sargento Melo Casal, fizemos emendas para que lá se faça obras de infraestrutura, particularmente captação de águas pluviais. Ele sofre muito com a deficiência das vias, e as vias precisam receber a captação de águas pluviais para, quem sabe, daqui a pouco serem asfaltadas ou terem um piso mais adequado e menos vulnerável à ação do tempo, né? A Vila Teodoro é uma espécie assim de braço, né? Das comunidades que compõem o Morro do Sabão, e foi naturalmente constituída a partir da propriedade do senhor Sebastião Teodoro, que dá nome à via, né? Segundo o nosso projeto de lei. E tem uma particularidade que me chamou a atenção, porque eles fizeram, os moradores, e parte deles filhos e sucessores do próprio Sebastião Teodoro, eles há muito tempo vêm fazendo melhorias na via, né? Há uma rede de captação incipiente que foi colocada lá. Me pergunte por quem, vereador Juraci Schaeffer? Pelos próprios moradores. Há um abrigo para moradores, para usuários do transporte coletivo que circunda e que passa por essa via, que também foi construído pelos moradores. Ou seja, ali há uma participação comunitária também muito ativa, muito efetiva, né? E eu diria até muito, muito bonita de se ver, convido, inclusive, os colegas para conhecerem. Então, quando lá estive, isso já faz alguns anos, uma das solicitações que me fizeram foi de nomear essa rua, e eu faço assim porque ela faz justamente como se fizesse fosse uma ferradura, né? Ela abraça a Avenida Raimundo Argrives, vereador Raimundo Argrives, né? Que vai sair lá na BR. Ela faz uma espécie de variante, né? A partir de um determinado ponto, ela circunscreve uma meia-lua em torno da Avenida Vereador Raimundo Argrives, saindo lá na BR-040, né? Ou seja, resumindo a história, é uma situação consolidada
é uma via que vem recebendo melhorias pelos próprios moradores, utilizada pelo serviço público, seja pelo transporte coletivo, pelo serviço de limpeza pública do nosso município. Não faz o menor sentido não ter uma denominação, né? E não tendo denominação, ela não pode ter o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal Brasileiro. Hoje, uma espécie de referência mundial no que diz respeito à localização de endereços, seja para o uso que for, né? Então, gostaria de fato de pedir aos colegas, o veto em vereador Rodrigo Matos fala muito da impossibilidade de se nomear uma via numa propriedade particular. Estrito senso é o que nós teríamos. Só que a propriedade pertence às pessoas que ali moram. Elas abriram a via para facilitar o acesso de serviços públicos, sobretudo, né? O acesso particular das pessoas e também o acesso dos serviços públicos. Com o tempo, fatalmente, eles vão fazer um processo de regularização daquela ocupação, como outras tantas que estão espalhadas aí na cidade, né? E nem por isso as outras deixaram de receber também um nome, as ruas, né, que são abertas em comunidades de ocupação irregular. Ou seja, nós estamos agindo em sintonia, digamos assim, com aquilo que o direito urbanístico indica, necessidade de inclusão, né? E acho que a nossa Procuradoria do Executivo tem que se atualizar e, assim como outros temas que nós temos debatido aqui, ver com outros olhos, considerar outros critérios para aprovar projetos que saem dessa casa e que são de grande utilidade pública, mesmo para atender um público pequeno, reduzido, né? Mas é um público reduzido aqui, o outro ali, o outro acolá, ou seja, no fundo, a gente está favorecendo com as nossas iniciativas muitos dos nossos concidadãos, sem trazer prejuízo a ninguém. Isso que é o mais importante, né? É por isso que eu peço aos colegas a derrubada do veto parcial, porque nele também estava, no projeto original, estavam outras denominações de logradouros e todos foram aprovados. O veto é parcial, a lei, inclusive, já tem a sua denominação, 14.022, desse ano, de 2020, e aí gostaria que os colegas, reconhecendo a importância desse projeto, da inclusão desse logradouro no universo formal do município de Juiz de Fora, derrubassem esse veto. Muito obrigado. Muito bem, vereador, muito bem a sua justificativa também, né? Então, continua em discussão o veto parcial, em discussão, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que concordam com o veto parcial permaneçam como estão, exceto na condição de líder, o vereador Rodrigo Matos, todos os demais vereadores votando pela rejeição do veto, né? Então vamos, podem se sentar todo mundo e damos sequência aqui. Foi rejeitado o veto parcial. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Entre um veto e outro, eu queria parabenizar a Universidade Federal de Juiz de Fora, especificamente o departamento, na verdade, o Instituto de Ciências de Biologia, né, o ICB, onde hoje ficou liberado o alvará da Vigilância Sanitária para que o laboratório de microbiologia dessa instituição fique à disposição para o diagnóstico do Covid-19. Eu faço isso até como professor, né, que me encontro lá no ICB, como professor de farmacologia. Então, parabéns para a Vigilância por ter acelerado essa liberação do alvará e parabéns para a Universidade Federal, essa parceria da Universidade Federal com o município de Juiz de Fora que nós queremos ver continuamente, independente da questão que vivemos. Muito bom registro, vereador doutor Adriano Miranda, parabéns. Vamos então agora para o número 9, veto total, processo 112 de 1989, institui o IPTU Acessibilidade, desconto no Imposto Predial Territorial Urbano IPTU aos proprietários de imóveis residenciais e comerciais que adaptem as calçadas ao portador de necessidades especiais e da outras providências.
Proposição, projeto de lei número 214 de 2012, autoria vereador Wanderson Castelar. Pareceres, comissão de veto em plenário 3. Quórum, maioria absoluta. Secretário vereador Wanderson Castelar, por gentileza, leitura dos pareceres, prazo final. Pois é, presidente, os pareceres foram dados de forma conjunta da comissão de veto e concluem dizendo o seguinte: destarte, após análise das razões do veto apresentadas pelo Poder Executivo e o teor da proposição, liberamos o processo para seguir seus trâmites até o plenário, onde manifestaremos o nosso voto. Assinam os vereadores Rodrigo Matos, José Márcio e Juraci Schaefer. Lido o parecer conjunto, Excelência. Muito bem, vereador Wanderson Castelar. O veto total continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Peço o vice da matéria. Vereador líder, o prazo final se encerra hoje, tá? Continua em discussão pela ordem, vereador O Rodrigo adiamento Matos. de votação é possível? O vereador Wagner me deu a ideia aqui do adiamento de votação. Não, né? Como é... Só terça, pode ser? Seria na terça-feira, porque a segunda-feira, a primeira reunião, nós não temos projetos a serem analisados, né? Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido ao líder do governo para que nós pudéssemos aprovar essa matéria. Colegas vereadores, quem realmente ganha com esse projeto? O lojista ou o deficiente físico? Não é mesmo? Apesar de que nós estamos abrindo aqui um mecanismo para que o lojista ele possa ter um desconto no seu IPTU, mas há de ver, colegas vereadores, que o centro da nossa cidade, todas as entradas dos comércios e das lojas, não tem nenhuma acessibilidade para um cadeirante. Nós precisamos ter esse olhar, a casa precisa ter essa visão humana. Eu quero aqui pedir ao líder do governo e parabenizar, de certa forma, o vereador Wanderson Castelar, porque a gente precisa avançar. A quem nós queremos agradar? Porque não é possível que o executivo ele possa fazer algum impedimento nisso. Porque, gente, as cidades com as melhores estruturas para os deficientes, para os cadeirantes. Imagina, só para concluir, senhor presidente, eu quero aqui desde já que sou contrário, né? Sou a favor da matéria, contrário ao veto, porque nós precisamos ter esse olhar para o deficiente físico, para o cadeirante que não tem acesso às lojas. A maioria das lojas, o cadeirante não consegue entrar. Então, quem é que sai beneficiado com esse projeto? O executivo? A gente precisa, até então, dar uma atenção sobre isso. Eu acho que está na hora da Câmara Municipal, essa casa, nós avançarmos nessa questão. Pela ordem, presidente. Muito bem, vereador pastor André Mariano. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Só fazer o esclarecimento, vereador André, que nós votamos favorável à matéria, somos a favor da proposta do vereador Wanderson Castelar, mas não conhecemos a fundo os motivos do veto para poder discutir aqui com mais propriedade. Por isso, nós estamos pedindo para adiar para segunda-feira. Terça-feira, pedindo um adiamento de votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Colega vereador, apesar da matéria não ser minha, é do vereador Wanderson Castelar, mas veja só, esse aqui é um projeto que está desde 2012. Desde 2012, nós estamos no ano de 2020. Não é possível que essa casa, em nenhuma legislação, a gente conseguiu definir isso. Não resta dúvida que talvez esse projeto possa ter se retirado de uma forma por algum vereador, mas ela, quando entra novamente, nós vamos dar barrigada, a gente vai empurrar isso novamente. Tem 8 anos esse projeto. Há quanto tempo, olha só, há quanto tempo nós estamos fazendo pedido de vista? Quase todos os vereadores já fizeram pedido de vista dela. Não? Desculpa. Eu fico assim, de certa forma, eu fico... Não, a gente precisa avançar nessa questão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo. Não entendemos o vereador André. O veto veio para a Câmara no dia 10/3, agora de março. Não, estou falando as razões do veto, André. Não estou discutindo o projeto, não. Eu já votei favorável ao projeto. Então, veio no dia 10. E por essa questão do coronavírus, ele entrou na pauta no dia da última data. Eu não estou fazendo nada de
Hoje, ela entrou na pauta, sendo que hoje é o último dia para votar, o que não é normal, mas aconteceu devido a essa mudança que nós tivemos por causa do coronavírus. Estou só pedindo adiamento para conhecer melhor as razões do veto e votar na terça-feira. Vereador, é só para a gente ter entendimento, tendo em vista, senhores vereadores, por gentileza, vereadores, tendo em vista que se esgota hoje, vereador Sargento Melo, esgotando hoje automaticamente a possibilidade que seria para a próxima reunião na segunda-feira. Segunda-feira não temos reuniões, temos reunião, não temos ordem do dia para ser avaliado. O que é sugerido aí, se tiver entendimento, que não tem impedimento legal, seria um pedido de vista da matéria, entendeu, vereador líder? Assim a gente pode estar fazendo, se tiver entendimento, né, para que possa ser avaliado na terça-feira o projeto. Pela ordem. Pela ordem, vereador Nilton Militão. Peço vista na matéria sem discussão. O pedido de vista está em votação. Não pode não, senhor presidente. Pela ordem, desculpa. Espera. Aqui, o plenário é que decide, tá? O plenário é que decide. O vereador Rodrigo fez o encaminhamento. Ele fez o pedido de vista, então automaticamente eu tenho que colocar dentro daquilo porque o plenário é soberano. Pela ordem, de novo, só para confirmar, porque houve uma interrupção, vereador Nilton Militão, pela ordem, ratifica seu pedido. Peço vista na matéria sem discussão. O pedido de vista está em votação. Uma questão de ordem. Em questão de ordem, mas eu já coloquei, vereador Wanderson Castelar, em votação o pedido de vista. Nós não estamos no prazo final de apreciação? Explicar perfeitamente, se o senhor me permite. Está esgotado o prazo regimental hoje, né? E tem, em função desse esgotamento, a possibilidade de fazer um pedido de adiamento. Foi o que o vereador sugeriu inicialmente, o vereador Rodrigo. Tendo em vista que na segunda-feira, que é a próxima reunião, nós não podemos fazer a votação, porque nós não temos matérias serem avaliadas pelos senhores, inviabiliza esse pedido de adiamento. O que pode ser feito? Um pedido de vista. O pedido de vista ele pode ser feito para poder ser feita a avaliação dos senhores na terça-feira, na segunda reunião do quarto período, que aí sim vai estar também essa matéria na ordem do dia. Todo o entendimento feito? Então, o pedido de vista já foi feito, né? Estava em votação, continua em votação, encerrada. Vamos agora para a aprovação. Os vereadores concordam com o pedido de vista do vereador Nilton Militão, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, justificar a minha ausência nas reuniões 18/3 e 20/3, estava em reunião fora deste parlamento. Obrigado. Justificado, foi até justificado ontem também, vereador, que o senhor estava em compromisso externo a essa casa na hora da reunião. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, as razões do veto são bem explícitas. Aqui fala-se da lei de responsabilidade fiscal. Você, quando faz uma proposta que envolve impostos, tem que fazer o impacto orçamentário. E tem também a Lei 9.504/97, que é a lei eleitoral. Você não pode conceder isenção, então nós podemos, é óbvio, derrubar o veto e depois o prefeito vai regulamentar essa matéria depois. Só no outro período para 2021, porque não tem como fazer esse ano por questões da lei eleitoral. Mas já aprovada, vereador, acho que, só para complementar também a informação do senhor, aprovada esse ano, ela só vai ter validade, que a proposta é exatamente de incentivar essa acessibilidade aos novos empreendimentos que vão estar acontecendo, né? E, naturalmente, esses atuais também, né? Então, feito esse procedimento, parece que a proposta do vereador Castelar é muito importante, é uma redução de 10% sobre o valor desse imóvel com relação à cobrança do IPTU. Pela ordem... Não, eu sou extremamente favorável, porque o vereador Wanderson Castelar, geralmente, hábito da prefeitura, vereador líder do governo, criar dificuldade de aprovar a legislação em relação ao IPTU. O vereador Antônio Aguiar e o próprio vereador Rodrigo fizeram a lei do IPTU verde e a prefeitura criou vários óbices para poder implementar. Diz que o sistema fazendário, que é uma coisa pré-histórica, não consegue adaptar, porque são tantos softwares que existem, mais de 70 juntos, não consegue fazer a leitura, não consegue dialogar entre si. Então, nós temos que modernizar esse sistema, CIAFEM, CIAF, essas coisas todas atrasadas da prefeitura, um sistema mais moderno, que nós pudéssemos, na realidade, implementar, vereador Rodrigo, essas mudanças da lei.
Tem cidades menores que Juiz de Fora que tem legislação de IPTU, IPTU verde, IPTU acessibilidade, como foi aprovada aqui, e que as pessoas têm, na realidade, isso é cidadania, como nós demos parecer contra o veto. Aqui o vereador Castelar. O seu projeto é interessante, o vereador André foi feliz na fala dele. Se isso parte da iniciativa de quem está construindo uma nova loja, de quem quer reformar uma loja, já vai fazer dentro dessas normas e dá oportunidade. Nós estamos aqui, geralmente as pessoas veem qual o acesso que se tem à Câmara Municipal. Foi aquele acesso que teve ali. Então, nós temos que pensar agora diferente. Temos que modernizar o nosso sistema. Então, a lei ela é muito valiosa e nós temos partido dessa premissa, votar leis de interesse da comunidade. Então, eu acho que a casa ganha com isso, senhor presidente, votando, se Deus quiser, na terça-feira. Muito bem, vereador Juraci Scheiffer. Pela ordem, vereador Nilton Militão. Me dirigindo ao excelentíssimo senhor vereador Wanderson Castelar, para dizer com Vossa Excelência que também não sou contrário, tá? Em que a proposta foi que o vereador Rodrigo Matos vai estar fazendo interlocução, assim, como líder no executivo, para que possa tentar adequar dentro dos padrões, tá? Não deixando de ressaltar a relevância do projeto de Vossa Excelência, e como diz o vereador Juraci Scheiffer, né? As cidades, né, que pretendem, né, ter um projeto de sustentabilidade, um projeto de acessibilidade, um projeto futurista, tem que se enquadrar, tá? Parabenizando Vossa Excelência e, a pedido do líder, fazendo esse adiamento. Muito bem, é só... Vereador Wanderson Castelar, pela ordem. Para agradecer a contribuição dos colegas, mesmo aqueles que, digamos, assim como o vereador Nilton Militão, o próprio Rodrigo Matos, trabalharam, digamos, né, para adiar essa votação, mas eu tenho, assim, absoluta convicção de que a casa vai, na hora apropriada, espero que seja já na terça-feira, derrubar esse veto e dar à cidade essa possibilidade de tornar as suas calçadas acessíveis a um custo muito caro, muito baixo para a municipalidade. Essa que é a verdade. As contas que eu faço, imagine os senhores se todo mundo imediatamente aderisse ao IPTU acessibilidade. Faria o ajuste, né, a adaptação da sua calçada e teria um desconto de 10%. Hoje nós arrecadamos, Vossa Excelência deve ter esse número na cabeça, quanto de IPTU, Excelência? Por ano. Na casa de 100 milhões, né? Ou seja, por 10 milhões de reais, nós teríamos toda a cidade acessível. Evidente que isso não vai ser feito em todo lugar, né? Em todas as calçadas no mesmo ano. Imaginamos que isso seja feito através dos anos, né? Essa adesão à adaptação das suas calçadas. Mas, em síntese, por 10 milhões, é lógico, multiplicado, isso também vai ter exige um cálculo atuarial para saber quanto isso vai custar. Mas não temos a menor dúvida que, numa relação de custo-benefício, esse projeto trará inúmeros benefícios à cidade e, sobretudo, às pessoas que têm deficiência. E eu volto a dizer, para ter deficiência, basta quebrar uma perna, vão bater novamente na madeira, né? Numa partida de futebol, para você ficar ali dependendo de algum tipo de suporte e reconhecer a importância, por exemplo, de uma calçada adaptada, né? Então, tenho certeza que os colegas, a exemplo do que já fizeram em relação ao IPTU verde, também farão a derrubada desse veto e darão à cidade esse presente que acho eu muito especial, muito importante, dotar a cidade desse tipo de possibilidade. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Estamos, então, senhores vereadores, encerrando os 9 projetos que foram objeto de avaliação dos senhores, né? Dentre eles um veto parcial e também um veto total. Vamos, então, dar sequência com o pequeno expediente, a ordem do dia, o pequeno expediente. Temos 3 vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, como é da bancada, né? Atualmente estamos fazendo uso da bancada. E o primeiro vereador inscrito a fazer uso é o vereador Júlio Obama Júnior, fazendo uso da bancada como se na tribuna estivesse. Pela ordem, doutor Antônio Aguiar. Antes da fala do vereador Obama, só pedir para, se tiver em condições, incluir para a semana que vem o projeto 5 de 2020. Viu, doutora? Só isso.
Muito bem, vereador doutor Antônio, se tiver em condições, incluiremos para a ordem do dia através da sua solicitação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra, o vereador Júlio Obama Júnior, por 5 mais 5 minutos. Muito boa noite, vereador Júlio Obama. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da casa, aqueles que nos acompanham também das suas casas, pela Rádio Câmara e também pela TV Câmara. Senhor presidente, nós temos aqui, hoje, basicamente, eu tinha já me preparado para poder fazer uma fala aqui, obviamente com uma fala que ia coincidir com o término desse período, mas definimos aqui que vamos continuar as nossas reuniões, né, e isso é extremamente importante. Eu acho que a cidade também aplaude a Câmara Municipal por continuar os seus trabalhos. Senhor presidente, o STF, ele deu uma espécie de poder supremo a todos os governadores e a todos os prefeitos, uma espécie de poder absoluto sobre as quarentenas. E confesso ao senhor que, de fato, concordo até com o STF, porque cada cidade, tratando-se de um país como o nosso, tem a sua realidade. Realidade, número de leitos, número de unidades de saúde. Então, eu considerei essa posição do STF extremamente positiva. Mas, com os poderes também vêm as grandes responsabilidades. Ontem foi falado aqui que a quem é muito dado, muito é exigido. E aí é onde vem também as realidades de cada cidade. Eu estou aqui nesta casa há quase 4 anos e em nenhum momento consegui ver aqui algum alívio do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da arrecadação. O que nós vimos foi o prefeito passado e o prefeito atual, nas mais variadas entrevistas, nas mais variadas oportunidades de se dirigir à cidade, colocando que a cidade tem problemas seríssimos do ponto de vista de arrecadação. Então, quando eu olho para essa realidade, e aí passado já um período de quarentena, que me parece que nós já passamos aí facilmente de 2, 3 semanas, se não me engano, nós vamos também encontrando uma outra realidade, que é a realidade das pessoas que vão passando a depender mais, já não vão tendo mais em suas casas condições de manter os seus compromissos. Principalmente os compromissos, nós estamos vendo os esforços dos governos em relação a impostos e tributos, enfim, transferindo de repente, ontem eu vi, estava lendo uma matéria, parece que a Caixa Econômica, ela passou, por exemplo, para as pessoas físicas, pessoas que têm empréstimos, enfim, passando essas dívidas para daqui a 60 dias, as últimas parcelas parece que para dezembro, enfim. Então a gente já viu que no Brasil tomou-se essas medidas, que são medidas muito paliativas, obviamente, porque nós estamos vendo também que cresce no nosso país a falta de ocupação das pessoas, as pessoas vão passando por algumas necessidades que servidores públicos, de repente, mesmo com salários atrasados, salários parcelados, eles não vislumbram viver essa realidade, às vezes de falta, de repente, de uma alimentação, talvez a insistência desse vereador aqui com relação à merenda, por exemplo, que acho que se nós conseguíssemos chegar nas casas, esses alimentos da merenda, nós também poderíamos contribuir com essas famílias no que diz respeito à alimentação das crianças. Mas voltando a esse poder supremo que foi dado, se é que eu posso dizer assim, aos prefeitos e aos governadores, eu quero dizer aqui, colocar para os senhores, que eu acho que vale um posicionamento deste vereador. Nos momentos difíceis, a gente não pode se esconder, porque muitas das vezes nós colocamos as nossas opiniões, muito entre conversas, às vezes individualmente as pessoas nos perguntam e nós colocamos o nosso posicionamento, e eu fiquei pensando sobre as outras coisas que precisam continuar acontecendo na cidade. Logo no início dessa quarentena, eu me lembro, vindo da Zona Norte,
eu fiquei pensando do porquê a prefeitura, e aí só foi dar férias coletivas para aqueles que estão no grupo de risco da Empave somente agora. Talvez anteontem, que foi dar férias coletivas para o pessoal do grupo de risco da Empave. E aí, a cidade, ela precisa continuar. A verdade é essa. Peço prorrogação, senhor presidente. Concedida, vereador. A cidade precisa continuar. Nós estamos vendo que a operação tapa-buracos, ela não ganha vida em lugar nenhum. Então, há ruas que já estavam esburacadas, nós fizemos aqui várias reuniões sobre essa questão da operação tapa-buracos, né? Nós aprovamos aqui um empréstimo da ordem de 90 milhões, né? E nós estamos discutindo isso há muito tempo, né? Nós sabemos que algumas ruas, parece que houve uma certa descontinuidade em relação a algumas ruas que não necessariamente precisariam de operação tapa-buraco, mas de todo um recapeamento. Nós não estamos vendo os relatórios chegarem aqui nesta casa, se há uma continuidade de fato desses serviços. Na semana passada, nós tivemos com o prefeito e cobramos, por exemplo, a UPA Norte foi fechada por causa de 6 casos de suspeito de coronavírus e todas as demais pessoas ficaram sem os serviços daquela UPA, levando-se em consideração que as unidades básicas de saúde também hoje, elas já não recebem mais as pessoas para outros serviços de saúde. Então a cidade, ela precisa continuar. Nós vemos que, por exemplo, e confesso ao senhor que esse não é um discurso contra a quarentena, a minha esposa, por exemplo, está no grupo de risco. Ela acabou de sair de uma situação de câncer. Mas nós não vemos no governo municipal nenhuma disposição para poder discutir, por exemplo, a reabertura de determinados serviços. Serviço, por exemplo, vereador Juraci, de um sapateiro, ele trabalha sozinho. Nós não vemos, por exemplo, nenhuma organização, de repente, da prefeitura, na cobrança, por exemplo, eu ainda não tenho aqui nenhuma multa, não chegou para mim nenhuma multa, não sei se chegou para os senhores, de alguns estabelecimentos, por exemplo, como as instituições financeiras, em que há uma aglomeração e não chegou-se nenhuma multa. Por exemplo, tem-se o decreto, né, estabelece-se uma quarentena, estica-se ela até o final do mês, né, algumas atividades consideradas essenciais, elas permanecem, mas nós estamos vendo a volta das pessoas para as ruas. E a nossa preocupação, ela tem que ser para além de uma assinatura de um documento. Porque senão nós vamos ter uma quarentena de mentira. A verdade é essa. Né? Hoje fiquei sabendo que a Associação Comercial convidou o nosso prefeito para uma conversa. A conversa com o setor produtivo, na verdade, ela tem que ser proposta pelo poder público. E não o contrário. Por quê? Porque nós já estamos ouvindo falar de demissões. Né? Graças a Deus, hoje me parece que o sindicato, junto com a ANSAL, desmentiu aí até uma matéria que foi colocada, né? Uma matéria, fake news, de que uma empresa de ônibus aqui da cidade tinha demitido 200 funcionários. Isso nos assusta muito. Né? O prefeito já chegou a dizer que nós vamos perder mais de 30% em arrecadação. Então, para que os serviços continuem e o poder público possa continuar absorvendo, por exemplo, já chegou nessa casa aqui a intenção da prefeitura, por exemplo, em relação ao projeto que suspende a aplicação de multas, por exemplo, de multas e juros por atraso de pagamento de tributo? Ainda não chegou. Então, o que nós estamos querendo, na verdade, aqui colocar, é que as coisas elas precisam continuar, elas precisam ter sequência. Nós não podemos só apenas assinar documentos. Confesso aos senhores que eu assinei aqui um documento por iniciativa aí da sociedade civil organizada, que se chama Reabre JF. Confesso aos senhores que o documento, inclusive, está muito bem elaborado. Por quê? Porque reabre os comércios de forma gradativa. Penso até que o prefeito errou na dose, por exemplo, de esticar a quarentena até dia 30 de abril. Esse é o posicionamento deste vereador. Por exemplo, eu fiquei sabendo que Juiz de Fora estava em estado de calamidade pública pela imprensa. O governo municipal poderia ter nos enviado, pelo menos ter nos comunicado, para que nós pudéssemos explicar à sociedade o que está acontecendo na cidade.
Ontem alguém me perguntou até se a questão da calamidade pública tinha a ver com não pagamento de impostos. Então, nós precisamos considerar que as pessoas em casa, elas precisam se organizar. E o poder público municipal, já que teve do Supremo Tribunal Federal esse supremo poder para definir sobre a quarentena e sobre a organização dessa quarentena, então o governo municipal precisa conversar com a sociedade. Já era, por exemplo, para nós termos antecipado as férias das crianças. Antecipa-se as férias das crianças, por exemplo, e aí, para que as pessoas possam colocar dentro dessa quarentena uma organização muito melhor nas suas casas. Então, eu quero acreditar que essa conversa que foi proposta, já estou terminando, senhor presidente, essa conversa que foi proposta pelo setor produtivo, pelo setor privado, e acredito que o prefeito Antônio Almas, que é um homem de diálogo, vá até, por exemplo, a associação comercial, né? Eu fiquei sabendo que ontem o governador Zema, aliás, hoje pela manhã, o governador Zema teve uma reunião com o presidente da República, e ele já está considerando a possibilidade da liberação de algumas atividades. Ou seja, então, já que o prefeito municipal tem essa prerrogativa, inclusive legal, já que os governadores têm essa prerrogativa, então vamos dialogar com a nossa sociedade aqui em Juiz de Fora, para ver o que a sociedade aqui pensa, e aí, inclusive, já tem até profissionais da saúde, médicos renomados, que são a favor, de repente, da reabertura de algumas atividades. Então, eu acredito que esse é um debate que nós devemos fazer. A Câmara Municipal, eu não estou falando aqui pelos colegas vereadores, eu quero colocar aqui um posicionamento individual deste vereador. Eu penso que nós deveríamos conversar muito mais sobre a liberação de algumas atividades, esse diálogo do parlamento com o executivo. Por quê? Porque a sociedade, ela quer informação, a sociedade, ela quer resposta. Eu acredito que o líder do governo vai se posicionar e este vereador passará, a partir de hoje, principalmente incentivado pela continuidade das nossas reuniões na semana que vem, a tomar iniciativas nesse sentido, para que a gente possa também dar uma resposta àqueles que não concordam com determinados posicionamentos que colocam uma quarentena onde as pessoas estão em casa e o dinheiro está acabando, a comida está acabando. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Júlio, com o seu posicionamento, cumprimentar e respeitá-lo também no seu posicionamento. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Então, senhor presidente, o vereador Júlio, no seu pronunciamento, aborda diversas questões. Vou tentar. Primeiro, a questão dos trabalhadores da Empave. Os trabalhadores acima de 60 estão em risco grupo de risco, não estão trabalhando desde lá de trás. Então, a questão das férias coletivas, não sei se foram dadas agora, mas eles já não estavam trabalhando, e há por parte do Poder Executivo tentar fazer uma reserva financeira para ser utilizada na área da saúde, caso as coisas piorem. Então, só os serviços essenciais mesmo que estão... não que o serviço de tapa-buraco não seja essencial, mas nós estamos fazendo uma reserva para isso, a Prefeitura está fazendo uma reserva para isso. Agora, só Vossa Excelência, quando assina um documento, nós estamos fazendo a discussão que nós estamos fazendo aqui, é a discussão que o Brasil inteiro está fazendo. Vereador Antônio pode me socorrer aqui. Eu acho que nós só tivemos sucesso em prorrogar o pico da doença e o sistema de saúde está funcionando até hoje de maneira regular, sem uma crise. Mais um minuto, senhor presidente, sem uma crise pelo isolamento. Essa é a minha opinião. E essa pressão econômica está acontecendo, e eu sou testemunho disso. Quantos amigos, quantas pessoas eu conheço, o cara está desesperado mesmo. E aí essa angústia que a gente fica, entendo a posição de Vossa Excelência. Mas a postura do governo municipal, no meu entendimento, e governos de outros estados e outras cidades, do isolamento, está surtindo efeito. Agora, as pessoas não estão conseguindo também ficar mais tempo em casa, porque essa questão, tem que ganhar vida, tem que ganhar dinheiro, o cara que faz bico, a gente estava conversando sobre isso aqui. Mas a política do isolamento, eu não tenho dúvida que ela está surtindo efeito no Brasil. Se ela não tivesse sido feita desde lá de trás, eu acho que a nossa situação hoje seria muito, muito pior. As coisas não estão resolvidas.
tem que se dizer isso, ainda há um risco muito grande da doença se alastrar e piorar muito. A gente está vendo um aumento diário do número de mortes, mas é uma discussão que a gente tem que fazer aqui. Eu acho que a postura do governo municipal até agora é perfeita. Nós estamos conseguindo manter a normalidade do sistema de saúde graças a esse isolamento. Mas agora, até quando? Eu não sei. O prefeito falou até dia 30. Se os números começarem a cair e estatisticamente provar que a população ir para a rua não vai ter risco, eu acho que ele vai rever essa posição. Mas, no meu entendimento, até agora, a postura do governo municipal em relação ao Covid está perfeita. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem, o vereador também fazendo o seu posicionamento, o vereador líder do governo. Eu queria, se for possível, Sargento Mello, o vereador, até para complementar talvez a fala do vereador líder, né? Vereador Júlio Obama, pela ordem. Senhor presidente, muito obrigado. Quero me dirigir ao líder do governo, que é um cavalheiro, um gentleman, né? Principalmente quando se posiciona se referindo aos colegas. Mas, vereador, o que eu entendo é, então, que o governo municipal, caberia uma pergunta. Quais são os incentivos do governo municipal, por exemplo, em relação aqui às nossas pequenas e microempresas? Qual tem sido a conversa do governo municipal com o setor produtivo da cidade? Porque também eles são juiz-foranos, eles também contribuem para os impostos. E se nós, por exemplo, se a sociedade ela já está dando a sua contribuição com essa quarentena e aí seguindo as recomendações do governo municipal, das autoridades médicas, que tem todo o meu respeito, né? O que eu estou defendendo aqui, na verdade, é um equilíbrio e o que nós, enquanto governo, estamos fazendo para que as pessoas possam, de repente, honrar com os seus compromissos futuramente. De repente, a pergunta é, o que o prefeito tem feito, ou o governo municipal, quais são as ações do governo municipal, dentro do nosso orçamento, o que nós estamos abrindo mão, de repente, para que esse empresário não feche as portas? Né? Então, as minhas perguntas, elas também são perguntas que estão sendo feitas no Brasil inteiro, né? Nos governos municipais, os governos locais também, do Brasil inteiro. Então, a importância do governo municipal vir a público e dizer, olha, nós estamos fazendo isso, já que nós estamos defendendo aqui a questão de uma quarentena horizontal e não a vertical, né? Qual que é o equilíbrio que o governo municipal está colocando nessa discussão? É só isso, por quê? Porque nós ficamos sem resposta para as pessoas. Muito bem. E aí, muitas das vezes, só para terminar, senhor presidente, às vezes nós vemos até pela mídia, né, muitas informações, por exemplo, a gente vê lá o governo de São Paulo se posicionando todos os dias, meio-dia. Né? Não tem nada a ver com o governo de São Paulo, mas é um exemplo, um modelo que nós deveríamos seguir todos os dias, para falar sobre os nossos problemas aqui em Juiz de Fora. Muito bem. Pela ordem, vereador Sargento Mello. Hoje eu fiz um requerimento a respeito das universidades, que são de medicina, enfermagem, entre outras coisas. O que eu falo para vocês que eu não sei, eu acho que eu até esqueci o nome do secretário de saúde. Eu quero saber o que ele está planejando. Por exemplo, ele já conversou com essas faculdades, falando sobre dar continuidade a esses enfermeiros que formariam agora em junho, para ver se pode voltar esses alunos à sala de aula com seus equipamentos de segurança, para terminarem porque lá na frente pode ser que o município precise de mais profissionais e não tenham suficientes. Nem aqueles que queiram ir de maneira voluntária para trabalhar, para ajudar os companheiros de profissão que terão, que são os médicos. Eu quero saber, será que ele já fez esse levantamento? Será que ele já verificou quantos alunos ele pode estar em cada faculdade desse formando em junho? Quantos médicos já estão em período de formação, né? Que já estão último ano de formação, que já poderiam adiantar e já deixá-los preparados em caso de apoio aos demais profissionais de saúde? Será que ele já tem esse levantamento ou ele só está pensando só nos equipamentos de respiração? Será que ele está pensando também nos companheiros da saúde que podem adoecer e necessitar de alguém cuidar deles e não ter esses profissionais? Porque a região toda pode precisar, se tiver isso tudo mesmo de Covid na região. Então, o que eu falo para vocês, eu acho que ele não gosta de vir na Câmara, esse secretário de saúde. Mas ele precisava estar vindo aqui, usar a TV Câmara, verificar, falar para a gente com quantos empresários, quantas pessoas de universidade ele já conversou, que tem esses profissionais que podem estar à disposição. Nada disso. Eu só consigo ficar sabendo, vou terminar, só consigo ficar sabendo quando eu encontro com o Rômulo.
Aí o Rômulo me traz orientações que às vezes está com ele, mas não está com os demais. A gente vê que ele tem um planejamento, ele está com um pensamento bom para a cidade. Mas eu quero saber do secretário de saúde, ele já fez esse planejamento? O secretário de esporte já fez o levantamento de quantas pessoas estão aí abandonadas sem ter como pagar porque fechou tudo? Ninguém faz nada, só esses que estão lá do lado do prefeito. Pela ordem, presidente. Muito bem, vereador Sargento Melo. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Quero aqui parabenizar o vereador Júlio Obama por trazer essa discussão mais uma vez para essa casa. Eu quero dizer ao líder do governo, infelizmente, parece que a administração não reconhece a importância dessa casa. Por que eu digo isso? É fato, sabe por causa de quê, vereador? Eu vou te dizer o porquê. Eu faço parte de um grupo de legisladores do Estado de Minas relacionado à Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós somos mais de 80 vereadores. É inacreditável como todos esses vereadores estão a todo tempo com o prefeito e as câmaras legislativas têm a todo momento as informações. Qualquer um de nós, vereadores aqui, quando a população chega até a nós para querer realmente o que está acontecendo de concreto, nós não sabemos realmente responder o que está acontecendo. Infelizmente, isso não acontece. O prefeito fez um decreto, reuniu o pessoal, e houve uma preocupação, não chamou ninguém. Aí eu quero falar aqui sobre a questão das igrejas, a nossa preocupação em ajudar o prefeito no decreto. Mas não chamou uma liderança, sem ser evangélica, só para concluir, senhor presidente, não chamou nenhuma liderança evangélica, não chamou nenhuma liderança católica, faz um decreto, se não é nós para irmos lá, eu, vereador Júlio Obama Júnior, mais o presidente do Conselho de Pastores, para chegar para o prefeito e fazer, prefeito, como nós podemos contribuir, iríamos ficar sem resposta. Ou seja, nós buscamos a todo tempo a resposta e não tem. Detalhe, eu acabei de mandar agora no grupo dos vereadores no Zap, prefeito de Uberaba, isso que o Júlio Obama falou, que todos os dias, ao meio-dia, o governador fala sobre as suas ações, o prefeito de Uberaba reúne com a Câmara Legislativa, porque na multidão dos conselhos sai a resposta certa, mas o prefeito não conversa com a gente, os secretários ignoram a gente. Então, senhor presidente, só para terminar, eu digo isso, muitas vezes o líder do governo não gosta, mas esta casa não tem valor. Convocamos o secretário de saúde, ele não veio, ou seja, vai conversar com o pessoal da universidade, vai conversar com pessoas de lá para cá, mas esta casa, que é a casa do povo, que é a voz representativa nessa cidade, nós não temos nenhuma resposta. Muito bem, vereador pastor André Mariano, mas nós temos também a prerrogativa de convocá-lo novamente, vereador, tá? De repente, eu acho que é até importante, vamos ver se para a semana, não numa convocação de forma irresponsável, não, para a gente saber de fato o que a Secretaria de Saúde tem feito aqui pela nossa cidade, né? E vamos então aí com a anuência dos pares fazer essa nova convocação, e tenho certeza que foi muito bem-vindo aqui os representantes, não da pessoa do secretário, que também é extremamente importante, mas vieram aqui a Cecília, o Vitor e também o Rodrigo, e depois de 10, 15 dias em torno disso, eu acho que é muito importante que eles possam retornar aqui de fato e mostrar para a nossa casa, para a Câmara Municipal, que é sempre parceira do Executivo, e também, principalmente, para a população de Juiz de Fora, o que de fato tem ocorrido aí com relação a tudo aquilo que o Executivo tem feito em prol da nossa população. Então, nós vamos estar direcionando aí, talvez lá para quarta-feira, para que a gente possa trazer aqui os representantes aí da saúde e, de fato, buscar através deles o que está sendo feito em prol da nossa população. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Obrigado, presidente. Bom, primeira coisa que eu queria deixar aqui dentro da nossa visão, nós participamos hoje de um programa na Rádio Globo em Juiz de Fora, a gente disse isso lá, em concordância com o doutor Renato Garcia, que participou. Um dos problemas maiores que a gente tem no Brasil é a falta de sintonia entre os três poderes, né? O judiciário, legislativo e o executivo, e entre os poderes executivos. O governo federal fala uma coisa, o governo federal fala outra, o municipal fala outra. Então, isto é um fator de desorganização. São Paulo, que tinha 70% de isolamento, está hoje com 40%, num dos lugares onde a mortalidade é maior. Hoje eu também conversei com um amigo, um infectologista, muito meu amigo, o Cassimiro, que tem atendido muitos pacientes. A gente conversou sobre várias coisas e ele disse o seguinte, que os resultados em Juiz de Fora ainda estão dentro de uma condição bastante razoável, como disse o vereador Rodrigo, em função desse afastamento social. Isolamento é até um termo muito forte. Agora, o que tem que ser feito?
Esse isolamento vertical, cientificamente, isso não existe na literatura. Mas, para ele ser feito, para a gente usar o isolamento vertical, a gente tinha que estar fazendo testagem de toda a população, porque aí nós iríamos separar. Quem teve a doença tem a imunidade, tem lá a sua IgG, tem seu anticorpo, quem está zerado, quem não tem nada, e quem está doente. Separaríamos esses grupos. Quem teve o Covid, tem IgM, vai para a rua, vai trabalhar e abre tudo. Fora dessa condição, é um risco muito grande, na nossa opinião, a gente abrir demais e deixar a população exposta. Porque a questão dessa doença, eu vi um texto hoje, que morre tantos de homicídio, tantos de acidente, nós sabemos disso e vão continuar morrendo. O problema do Covid não é isso, porque, infelizmente, o homicídio, o acidente de carro, ele não paralisa o país, ele não paralisa as atividades. Agora, esta doença ataca todo um sistema, ela bloqueia, ela obriga, gente, é só olhar para a Europa, a Itália é parada, Roma recebe em torno de 4 milhões de pessoas por ano, não entra ninguém lá. O Japão, que o primeiro-ministro, um país que tem uma avidez muito grande pelo trabalho, colocou o país em quarentena, porque estão vendo que você não tem outro jeito de conter isso no seu isolamento. Agora, é perfeita, é procedente, nós também, Obama, e todos os vereadores com toda certeza, nós sentimos essa questão econômica, e nós estamos passando por isso. Meus filhos, por exemplo, têm um trabalho, uma atividade que é deles próprios, estão tendo que entregar a casa e tal, porque está tudo suspenso, não pode, vivem de eventos de arte, essas coisas, estão tendo que entregar, porque não tem evento, como é que vai pagar aluguel, como é que vai pagar a luz, essas coisas. O negócio é muito duro mesmo. Mas aí a gente precisa, os exemplos que nós temos que seguir. O governo americano, que é um governo muito radical, destinou $4.500 para a população carente, e muito fácil de receber. Eu estou há 48 horas tentando ajudar a minha diarista a receber os R$600, não consegue, porque o telefone não atende, está ocupado, fica fora do ar, está lá a propaganda que é fácil ter acesso. Só 2 milhões de brasileiros conseguiram ter acesso ao dinheiro. Então, aí cada um tem que cumprir o seu papel, porque, olha só, linha de financiamento para empresário, para o cara manter a empresa, quem tem que fazer isso é o governo federal, não pode ser o prefeito e nem o governador do estado, entendeu? Então, eu acho assim, está desorganizado o negócio, estão discutindo coisa que não era para estar discutindo, por exemplo, cloroquina, ninguém tem que discutir isso, isso é um assunto para médico, para ciência, não é para político, entendeu? Não é para o político ficar discutindo isso. Então, gente, e outra coisa, o inimigo é comum. Então, a gente tem que parar de politizar e nós temos que pensar na questão da saúde da população, a saúde física, a saúde financeira, e todos os órgãos, todas as entidades, as 3 esferas, se unirem para produzir aquilo que nós temos que fazer, porque os agentes públicos estão aí para proteger a população. Então, eu continuo defendendo o afastamento social, presidente. Só para terminar, desculpa até prolongar, mas eu acho que o tema precisa que você disseque um pouco mais, e que cada um cumpra o seu papel, para que a população não sofra dos dois lados, não sofra com a pandemia, com a doença, e não sofra também com as questões econômicas. Tá? Muito bem, vereador doutor Antônio Aguiar. Pela ordem, vereador Newton Militão. Só para dar minha contribuição também, sou a favor do afastamento social, conforme disse o vereador doutor Antônio Aguiar, mas eu também me chama a atenção uma situação. A questão do Covid, ela, além do afastamento, o vereador Melo, ele lembrou bem, tem que ter um planejamento. E tem 30 dias que, praticamente, que as pessoas estão em isolamento. Mas nós temos que dar uma resposta. O que a prefeitura, que o secretário de saúde está fazendo em relação, por exemplo, quantos leitos hoje nós temos, se caso necessário? Quantos respiradores nós temos? Nós adquirimos mais respiradores? Nós temos mais leitos? Nós conversamos com o João Penido, com o João Felício, fecharam-se a UPA lá, os pacientes ficaram sem atendimento. Caso aquele hospital necessite de um leito lá, feche, aonde a população vai? Só para comentar, senhor presidente, nós teremos, e nós precisamos dessa resposta, caso a pandemia,
a pandemia aumente no município de Juiz de Fora, o que nós de fato teremos? Vereador líder, nós temos que saber isso. O secretário tem que estar aqui. O que nós teremos a mais? O que a população vai poder contar? Quantos leitos nós temos? A população não sabe disso hoje. Cabe aqui a presença do secretário de Saúde, tá? Ele tem que vir, só para completar, esperei os pares, ele tem que vir aqui, senhor presidente, e ele tem que falar. Porque em caso da... Tudo bem, estamos controlados, mas e se aumenta a pandemia? Santa Casa tem quantos leitos? João Penildo tem quantos leitos? HTO tem quantos leitos? Como que a população vai poder ser atendida? Casualmente, quantos respiradores estão sendo investidos? Estão comprando? Que dia que vai chegar? A população pode estar tranquila? Ou a população só vai ficar dentro de casa e depois, se o vírus aumentar, o negócio vai ficar ruim mesmo porque está ruim? A população, o secretário tem que estar aqui junto com o prefeito, ele tem que dar essas respostas. Não somente na questão da pandemia médica, mas estrutura, planejamento, que nós não estamos vendo ainda. Líder, ele tem que ser falado isso, a população está carente dessa informação. Eu fico mais tranquilo, a população fica mais tranquila quando ela, pelo menos o mínimo de aparato para que ela possa ser socorrida, é falado para ela. E isso não estou ouvindo, pelo menos de fora. Muito bem, vereador Milton Militão. Só seguindo a ordem, quem já estava se posicionando, vereador Júlio Obama Júnior, pela segunda vez, por favor, pela ordem. Senhor presidente, eu quero agradecer aqui ao vereador doutor Antônio Aguiar pelas explicações. Agora, vereador, quando a gente defende a saúde, eu acredito que nós estamos defendendo o emprego também. Se uma pessoa sem saúde, ela não consegue trabalhar. Agora, muitas das vezes, o que a gente percebe, e aí não vou falar só de Juiz de Fora, é que às vezes o governo municipal, ele dá mais informações, ou ele parece dar a impressão de que está, de fato, defendendo mais um determinado problema, tentando resolver um determinado problema, quando, na verdade, os dois problemas, eles são extremamente importantes, né? E o que a gente percebe neste momento é isso. Em nenhum momento aqui o meu discurso foi contra a quarentena. Eu, na verdade, sou daqueles que defendem que a gente precisa, de forma gradativa, liberar determinadas atividades na cidade. Tá? Isso aí é um posicionamento que eu tenho que deixar claro aqui. Tá? Agora, o que a gente percebe é que muitas das vezes um lado é muito mais defendido do que o outro. E todos os dois são importantes à sobrevivência da população. Pode ser. Pela ordem. Muito bem, vereador Júlio. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, não, eu concordo, eu não falei tanto que acabou fugindo, concordo que a prefeitura, eu sei que a prefeitura, eles estão trabalhando, mesmo porque o Ministério Público está nisso também, doutor Rodrigo, existe um grupo de trabalho muito grande, nós já temos os números de lei de enfermaria, de CTI, tudo isso está bem estruturado. Sugeri até o Rodrigo, o seu xará, Matos, que ele viesse aqui, marcasse para trazer à Câmara, para a gente receber essas informações. E a gente precisa, Militão, realmente de nós também sermos informados, e a população também precisa. Talvez nisso daí a gente realmente precise melhorar mais, né, vereador-chefe? A gente precise conduzir isso de uma maneira melhor, porque isso cria, né, o silêncio, às vezes, cria uma condição e uma dificuldade, às vezes, de interpretações que são as mais variadas possíveis. Mas a gente sabe que Juiz de Fora tem um problema regional, nós temos 94 municípios que vão despejar, e eles estão discutindo muito isso daí. Eu vou deixar para, talvez, terça ou quarta-feira, quando eles virem aqui, eles mostrarem isso daí para a gente. Muito bem, é o consórcio, né, vereador doutor Antônio Aguiar. Pela ordem, vereador Pode ser. Rodrigo Senhor Matos. presidente, não só rapidamente, o negócio da máscara, o som não sai. Dizer isso, assim, a gente precisa, eu acho, trazer eles, ou a Comissão de Saúde lá, muita coisa está sendo feita. Na hora que eu tenho essas informações, não é só porque eu estou, às vezes, vivendo mais perto lá do Executivo. Quando a gente começou isso, nós tínhamos, no final de semana, 3 leitos de UTI disponíveis em Juiz de Fora. Hoje nós já temos 35 prontos para receber os doentes do Covid, e tem uma promessa do Estado, parece que vai chegar a 80. A questão das enfermarias estão sendo trabalhadas também. Tem muita coisa sendo feita, mas precisa ser
explicada. Eu acho que a presença deles aqui é bom, ou a Comissão de Saúde lá, não sei qual o formato, aí a Câmara decide. Mas eu entendo a angústia dos vereadores. E eu acho que o X da questão é esse, leitos de UTI e enfermaria. Para quando o negócio explodir, a gente está preparado. Muito bem, vereador Rodrigo. Nós já temos praticamente essa definição, acho que é uma concordância dentro daqueles moldes que foi a primeira, não tá, vereador Rodrigo? É só com o objetivo de esclarecimentos através da TV Câmara aos vereadores e principalmente à população. Nós vamos fazer essa convocação do secretário, né? Torcemos, quem sabe o prefeito também possa nos honrar através de um convite e a sua equipe lá também da saúde, para conversar com os vereadores e levar principalmente o alvo principal, que é a nossa população, tudo aquilo que tem sido feito. Talvez terça ou quarta-feira nós vamos informar direitinho aos pares e vamos estar trazendo aqui o secretário de saúde, a sua equipe, quem sabe através de um convite ao prefeito, doutor Antônio Almas, para também colaborar naquilo que ele já vem fazendo aqui nessa casa, né, em prol da população de Juiz de Fora, levando as informações de fato daquilo que está sendo os problemas do coronavírus. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, só para enriquecer, dentro do que o Rodrigo tem dito, semana passada aqui estava eu, o vereador Kennedy, quando o secretário Rômulo, ele foi lá dentro e ele abriu o computador dele, ele tem lá online, ele tem um sistema com ele, que naquele momento onde ele abriu para nós, 88% dos leitos de UTI em Juiz de Fora estavam ocupados. Naquele momento, sexta-feira passada, enfim, ele tem acompanhado, eu sou um admirador pessoal, eu sei que o Sargento Melo também uma brilhante pessoa, eu sei que ele é um dos líderes, né, do comitê do combate ao Covid, junto à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, mas o que está faltando é a comunicação. Eu tive a oportunidade, casualmente tive acesso a esse sistema que ele me mostrou ali, mas ele precisa aqui estar utilizando a TV Câmara, mostrar isso para a cidade, mostrando que realmente a Prefeitura está no caminho certo. Falta realmente um diálogo e aí sim a gente vai pacificar tudo. O que a gente está percebendo, senhor vereador, nós, 19 vereadores, estamos ávidos em trabalhar, queremos colaborar. Então, essa troca de informação, a gente também tem algo a colaborar. Então, só falta realmente eles estarem aqui em consonância conosco para que possamos ajudar a cidade de Juiz de Fora. Muito bem, vereador Marlon, e essa é a proposta, né? Que realmente eles vindo aqui vai esclarecer para toda essa casa, né, os vereadores e principalmente para a população de Juiz de Fora. Pela ordem, doutor Adriano Miranda. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Nós estivemos conversando na semana passada também com o subsecretário Rodrigo, e ele passou realmente alguns dados e depois até nós nos comprometemos junto à Comissão de Saúde para que a gente possa, em loco, estar verificando isso. Mas eu queria aqui pontuar duas situações distintas. Vamos, a questão da saúde das pessoas com relação à pandemia e a questão da saúde econômica, financeira das pessoas com relação à pandemia. Não, são duas situações distintas, mas que nós precisamos tratar ao mesmo tempo. Em Juiz de Fora, o que eu vejo e o que gera a insegurança hoje da população, quando os vereadores aqui, que são os principais representantes da população, eles não têm como dar respostas às pessoas que nos procuram, isso gera insegurança. Isso gera insegurança e a insegurança, ela caminha para dois lados. A insegurança, ou a pessoa ela se desespera e se isola cada vez mais, ou ela banaliza aquela situação. Ela fica insegura, insegura de não acreditar no que está acontecendo e vai para a rua. É o que nós estamos percebendo. Se eu pudesse aqui, senhor presidente, falar como líder aqui do PRTB, até para a gente poder estender um pouquinho essa fala. Não, se não for possível. Vereador, desculpe interromper o senhor, que já respirou o prazo. Eu faço o seguinte, eu não tenho como fazer essa possibilidade como líder. O senhor me permitindo, eu deixo o vereador Nilton Militão fazer o uso por 1 minuto e a segunda vez, logo em seguida eu retorno ao senhor para a conclusão. Tudo bem? Até para não extrapolar o momento. Nós temos a reunião extraordinária ainda, avisar os vereadores, além da reunião extraordinária, nós temos ainda 2 vereadores inscritos para fazer o uso da fala sobre a tribuna, tá? Vereador Nilton Militão, 1 minuto, por gentileza, a segunda vez pela ordem. Eu quero até parabenizar o doutor Adriano, neurologista, porque tem a chamada saúde mental. Que a saúde mental das pessoas, se as pessoas não estiverem bem, é tão mal quanto o coronavírus, como disse o doutor Adriano, neuro, né? Se a pessoa se isola ou sai. Se isola por quê? Com ansiedade, qualquer dificuldade, ou sai porque fala assim, ó, o negócio vai ficar... Porque está faltando informação. Tem que ter informação. Se as pessoas não tiverem informação, cria um clima de expectativa. Expectativa leva tudo. Então,
tem que vir. O pessoal tem que vir aqui. Parabéns, Adriana, é isso mesmo. Se as pessoas não tiverem em plena saúde mental, nesse clima de guerra, né? A imprensa todo dia bombardeando as pessoas. As pessoas entram em clima neurótico. O senhor sabe aí o termo específico, doutor Adriano? Mas é isso, tem que ter mais informação. Nós, vereadores, nós, só para completar, senhor presidente, não estamos tendo informações. Nós temos aqui, que estamos representando o povo, temos que estar na elite. Agora imagine se a informação estiver chegando para a gente. O sargento Melo, que está nos representando, e para o vereador Kennedy. Se não tiver informação, é a população. Estão arrebentados aí, vai me perdoar. Não, realmente, está certinho, vereador Nilton, parabéns pelas suas colocações aí também. Realmente faz cor a fala de Vossa Excelência. Vereador doutor Adriano, esse excepcional médico aí, extremamente capaz e tem tanto feito aí também para contribuir com a nossa cidade. Pela ordem, pela segunda e última vez, doutor Adriano Miranda. Para tentar ser mais objetivo, e que infelizmente o assunto não permita que a gente seja muito objetivo. Então, com relação à saúde das pessoas, eu, como médico, eu continuo me posicionando aqui. É fundamental o isolamento, o distanciamento social, para que a gente consiga desacelerar a propagação do vírus. Por outro lado, é importante também que o governo e que o Executivo, ele, paralelamente, ele comece a traçar uma estratégia do ponto de vista econômico e que ele converse mais com o setor produtivo e que se organize. O que eu estou percebendo aqui claramente, eu vou falar aqui através da Vossa Excelência, para o líder do governo, é uma desorganização. Não adianta o secretário Rômulo abrir o computador, ele é muito bom com essa coisa de computador, de falar, uma pessoa que fala muito bem, ele é muito bem na educação, ele é muito bom na questão da cultura, ele é bom na Secretaria de Agropecuária e acredito que seja também bom para coordenar o Covid-19. Mas nós precisamos, além de um coringa, nós precisamos efetividade. Só para eu me concluir, o que nós precisamos é saber, não é só... Porque toda hora a gente fica falando aqui, senhor presidente, da Secretaria de Saúde. Tudo bem, mas não é só a Secretaria de Saúde. Nós precisamos de um conjunto. Cadê aquele negócio que a gente aprovou aqui? Não teve um negócio que a gente aprovou aqui da administração, que era reforma? Não teve negócio de uma reforma administrativa que tinha intersetoriais e não sei o quê, chegaram aqui e aí esses mesmos que abrem o computador e falam pra caramba e não resolvem nada na nossa cidade? Cadê essas secretarias intersetoriais? Cadê isso? Nada disso existe. A gente está com uma situação que aí não devemos politizar, senhor presidente. É uma situação que nós devemos atuar em conjunto. E o que se percebe aqui, que a nossa Câmara dos Vereadores aqui, os vereadores são realmente, de fato, negligenciados. Eles são colocados de lado, ninguém comunica. Então, nós precisamos de uma ação conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Educação, de todas as secretarias, da Defesa Civil, para saber, e cadê essa equipe trabalhando e trazendo os dados para a população? É isso que gera insegurança. É isso que faz com que as coisas vão acontecendo, as pessoas estão indo para a rua e fatalmente vão se contaminar. Muito bem, vereador doutor Adriano Miranda. Pela ordem, vereador Wagner, do sindicato. Senhor presidente, eu gostaria de elogiar a fala do doutor Antônio Aguiar, uma fala de muito bom senso, muito dentro do conhecimento, uma fala de muito bom senso. Eu quero dizer aqui para os novos vereadores, eu entendo o que o Obama falou, porque igual o Obama está vivendo, porque nós vivemos pressão. Imagine eu, diretor de sindicatos empregados do comércio de fora, eu atendo funcionário e patrão. Eu converso com funcionário e patrão e ouço os dois lados. Gente pedindo pelo amor de Deus que não quer voltar e outros pedindo pelo amor de Deus para voltar a trabalhar. Mas eu quero perguntar uma coisa para os senhores. Quem tem certeza de alguma coisa? Quem pode atirar a primeira pedra? Estão morrendo mais de 1.000 nos Estados Unidos por dia. Ah, mas lá é frio, no Brasil não vai acontecer isso. Atire a primeira pedra. Você garante isso? E se acontecer? Qual? Porque esse problema, gente, dessa doença, ela está acima do desejo, da vontade e da necessidade de se trabalhar. Sabe por que ela está acima? Porque ela está mexendo com vidas.
Quem somos nós para nos responsabilizarmos pela vida de outro? Quando eu, como diretor de um sindicato, incentivo o pessoal, não, gente, vamos trabalhar sim, nós temos que trabalhar. Eu hoje, como que eu vou fazer para abrir o sindicato dos empregados do comércio? Eu mandei médicos, dentistas, advogados, faxineiros, porteiros, secretários, está tudo em casa. Como é que eu vou abrir o sindicato? Eu pergunto aos senhores, porque eu sou patrão e funcionário ao mesmo tempo. Como eu vou abrir o sindicato? Eu não estou arrecadando nada, o comércio está todo fechado. Mas como eu poderia deixar os meus médicos, os meus funcionários trabalhando? Que responsabilidade que eu iria assumir, senhor presidente, me desculpe me alongar, mas é que eu quero passar para os senhores, porque a nossa situação como vereador, porque somos cobrados, muita gente vem a nós como se nós tivéssemos a solução, ou a nossa palavra fosse a palavra certa. Quem somos nós para assumirmos essa responsabilidade? Porque os Estados Unidos, não sei se os senhores sabem, a CIA avisou, o FBI, perdão, avisou o Trump em novembro do ano passado. Eles já tinham avisado o Trump sobre essa situação e ele não deu ideia nenhuma. O primeiro caso foi em dezembro do ano passado e agora está morrendo mais de 1.000 por dia. Quem somos nós para assumirmos a responsabilidade de dizer que o Brasil é quente, que aqui não vai acontecer isso? Nós podemos fazer isso com a nossa população, com o nosso ente querido, com os nossos amigos, com os nossos trabalhadores? Ah, mas vai ficar no sufoco, vão passar fome, mas e a vida? Então, gente, é muito difícil, eu sei que talvez eu esteja até complicando mais, mas eu não tenho coragem de falar para ninguém hoje ir trabalhar. Muito bem, vereador. Só para lembrar, nós temos ainda a reunião extraordinária, né? E temos ainda 2 vereadores inscritos para fazer o uso da fala. Vamos dar sequência. Vamos dar sequência, gente, vamos manter o equilíbrio, por favor, tá? Segura a imagem para nós, por gentileza, tá? Da mesma forma. Nós estamos aqui, no momento aqui de um vereador nosso, né, que está... vamos aguardar, vamos ter aqui a sequência, né? Nós vamos então interromper a nossa reunião, por gentileza. Só para ter tranquilidade, teve um vereador, né, que é amigo nosso, aqui no exercício do seu trabalho, está passando um pouco de mal, mas felizmente tenho certeza que Deus vai estar abençoando, que não será nada demais, e ao mesmo tempo temos médicos profissionais aqui que estão dando toda a atenção. Por enquanto, estamos interrompendo a nossa reunião. Até já.